Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o episódio 21 do Tanoshi Nihongo Podcast, onde continuamos explorando os assuntos do capítulo 6 do livro Minna no Nihongo. No episódio anterior, abordamos a gramática inicial do capítulo, focando em frases que envolvem verbos transitivos e seus objetos marcados pela partícula o. Se você perdeu o último episódio, recomendo pausar agora e voltar a ele, pois as explicações anteriores são essenciais para o que discutiremos hoje. Apesar de a gramática que estudaremos seja em grande parte similar à do último episódio, já que continuamos a explorar verbos transitivos e seus objetos, algumas nuances merecem atenção. Sempre vale ressaltar que é possível acompanhar as explicações utilizando o livro Minna no Nihongo. Contudo, não se preocupe se não o tiver, pois todas as frases mencionadas durante o episódio estarão disponíveis no material de apoio, cujo link está na descrição para você fazer o download. Por isso, ouvinte, pare agora de assistir aqueles vídeos do povo apertando espinhas e vamos aprender. Nossa, mas que nojo! Eu sei, mas é tão satisfatório. Você deveria tentar. Não, vou passar essa. Melhor começar o episódio, vai. Como falei no início, vamos dar continuidade ao Dairoka, o capítulo 6 do livro Minna no Nihongo, o qual está na Goju Page, a página 50. No entanto, desta vez, mesmo que você tenha o livro, recomendo que acompanhe com o material de apoio, pois abordaremos o assunto numa ordem diferente da apresentada no Minna no Nihongo. Vamos iniciar então pela primeira frase indicada no grupo 2 do livro. Watashi wa sakka o shimasu. Watashi wa sakka o shimasu. Se você compreendeu bem o que estudamos no último episódio, será capaz de identificar facilmente os blocos desta frase. Vamos relembrar. Watashi, pronome com significado eu, mais a partícula wa, indicando que o watashi é o tópico ou o sujeito da frase, traduzindo-se como quanto a mim ou simplesmente eu. Em seguida, sakka. Sakka, substantivo que significa futebol. Aliás, atente-se à pronúncia, já que sakka possui um chisai tsu após a sílaba sa, exigindo aquela pausa rápida. Além disso, após a sílaba, há um prolongamento do som do a, resultando em sakka. Ao lado do substantivo sakka, observamos a partícula o, indicando que sakka é um objeto de um verbo. Isso nos leva a inferir que o verbo que encerrará a frase será um verbo transitivo, isto é, um verbo que requer um complemento para ter um sentido. Nessa frase, o verbo é o shimasu. E com esse detalhamento, você pode notar que a estrutura da frase é basicamente a mesma que estudamos no episódio passado. No entanto, surge a pergunta. Mas por qual motivo estamos estudando de novo esta estrutura? Pelo motivo que shimasu é um verbo bastante peculiar. Aliás, parabéns pelo uso da palavra peculiar. É um elogio sincero ou tá de zoação? Isso você jamais saberá. Melhor deixar pra lá. Voltando ao shimasu, esse é um verbo importante pois funciona como um coringa, sendo capaz de transformar palavras em verbos. Mas calma lá, que eu vou explicar em detalhes. A primeira característica importante do verbo shimasu é o seu significado geral, que se resume a fazer.
Em outras palavras, quando queremos expressar a realização de uma ação, usamos o shimasu. A ação representada pelo verbo shimasu, ou seja, o que está sendo feito, torna-se o objeto do verbo. Isso significa que usamos um substantivo acompanhado da partícula o, pois shimasu é um verbo transitivo. No entanto, a tradução para o português dependerá deste objeto. Podemos observar isso ao retornarmos ao exemplo, watashi wa sakkar o shimasu. Neste caso, o verbo shimasu indica que o sujeito está realizando a ação relacionada ao objeto sakkar, futebol. Então, numa tradução literal, falaríamos eu faço futebol ou eu realizo futebol, o que soa pouco natural para nós. Por isso, adaptamos a tradução da frase para eu jogo futebol, refletindo o sentido real da frase. Vamos ver um outro exemplo. Watashi wa benkyou shimasu. Watashi wa benkyou shimasu. Sendo watashi wa, eu, benkyou, o substantivo com significado estudo, com atenção à pronúncia do prolongamento da sílaba kyou, ficando benkyou. De modo que esse substantivo é o objeto do verbo, pois é sucedido pela partícula o. E por fim, temos o verbo shimasu, que significa fazer. Neste caso, literalmente diríamos eu faço o estudo. Entretanto, novamente adaptamos a tradução para eu estudo, para dar o sentido que o watashi wa benkyou shimasu quer passar. Uma terceira frase para reforçar o estudo deste verbo é Kitamura-san wa kinou shigoto o shimasen deshita. Kitamura-san wa kinou shigoto o shimasen deshita. Fazendo novamente a análise, a frase inicia pelo verbo Kitamura-san, marcado pela partícula wa. Em seguida, temos o termo de tempo, kinou, que significa ontem, o que já nos dá uma prévia de que a ação verbal foi no passado. A frase prossegue com o substantivo shigoto, que quer dizer trabalho. E já sabemos que ele é um objeto de verbo, visto estar junto com a partícula o. E finalizamos com o verbo shimasu, flexionado no passado negativo, shimasen deshita, ou seja, não fez. Neste caso, podemos ter duas traduções possíveis a depender do contexto. São elas: o senhor Kitamura não fez o trabalho ontem, ou o senhor Kitamura não trabalhou ontem. Assim, notamos que em japonês existem duas nuances diferentes para shigoto ou shimasu, pois shigoto pode se referir a um trabalho específico ou ao trabalho rotineiro geral. Mas, de modo geral, ambas descrevem ações executadas, realizadas. Por isso, o uso do mesmo verbo. Essa característica contrasta com o português, onde as nuances entre um trabalho específico e o trabalho geral podem exigir termos diferentes. Em um último exemplo, podemos citar Watashi wa kaigi o shimashita. Watashi wa kaigi o shimashita. Voltamos para o sujeito eu, watashi wa. Depois, kaigi, o substantivo reunião, junto com a partícula o. Então, kaigi é o objeto. E por último, vemos shimashita, o verbo shimas conjugado no passado positivo, sendo sua tradução completa, eu fiz uma reunião, ou eu tive uma reunião. Neste exemplo, também temos duas conotações em português, ambas referentes à participação em uma reunião, seja você a conduzindo ou apenas participando dela. E em japonês, ambas as formas também usam o verbo shimasu, sendo essas nuances explicadas pelo contexto. Com esses exemplos, fica mais fácil entender o significado e o uso do verbo shimasu. Ele é um verbo que desempenha o papel de expressar a execução de ações para uma ampla variedade de substantivos, como o exemplo da prática de esportes, quando da palavra sakkar, futebol, a realização da ação de estudar, benkyou, ou desempenhar uma tarefa de trabalho, shigoto, e até mesmo a condução de eventos, como uma reunião, kaigi. Portanto, shimas é basicamente o elemento que faz o objeto se mover, entre aspas, ou seja, que o objeto se transforme em uma ação.
Inclusive, vou adiantar um fato o qual você verá frequentemente. Alguns substantivos estarão juntos com o verbo shimasu, sem o uso da partícula o. Por exemplo, em vez de benkyou o shimasu, ou seja, onde há a partícula o entre benkyou e shimasu, veremos benkyou o shimasu, onde tiramos a partícula o entre essas palavras. Neste caso, benkyou o shimasu é considerado um verbo completo e não apenas o shimasu. Em outras palavras, o substantivo benkyou, estudo, transformou-se no verbo benkyou o shimasu, estudar. Em termos gerais, o significado permanece o mesmo. No entanto, como diferenciar entre o uso da partícula o, como em benkyou o shimasu, e a forma simplificada como um verbo único, benkyou o shimasu? De modo geral, você tem a liberdade de escolher entre o watashi wa benkyou shimasu ou watashi wa benkyou o shimasu, já que, como mencionei, o significado é o mesmo. Mas, ao querer especificar o que você está estudando, por exemplo, eu estudo língua japonesa, aí então deveremos considerar a segunda forma, ou seja, benkyou o shimasu como um único verbo, isto é, quando tiramos a partícula o entre benkyou e shimasu. Isso ocorre porque precisamos usar a partícula o para indicar um novo objeto na frase, a língua japonesa. Logo, a frase correta seria watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Isso se deve ao fato de não podermos usar a partícula o duas vezes, como em watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Para contornar isso, eliminamos a partícula o entre benkyou e shimasu, tornando-os um único verbo, enquanto a partícula o restante indica que a palavra nihongo agora é o objeto. Mas ainda assim, há um jeito de usar a forma benkyou o shimasu nessa situação. Fazemos isso colocando a partícula no para indicar a característica entre as palavras nihongo e benkyou, função essa que já aprendemos no episódio 8. Então a frase ficaria: watashi wa nihongo no benkyou o shimasu. Watashi wa nihongo no benkyou o shimasu. A tradução literal ficará então: eu faço o estudo de língua japonesa. Perceba que fazemos alguns ajustes de gramática em vista de estarmos usando o substantivo nihongo como característica do substantivo benkyou, mas o significado é o mesmo que usar o substantivo nihongo como objeto do verbo benkyou shimasu. Vamos ver um outro exemplo para você compreender melhor. Uemura-san wa renshū o shimasu. Uemura-san wa renshū o shimasu. Renshū é o substantivo que significa treinar ou praticar. E preste também atenção, a sua pronúncia tem um prolongamento ao final. Renshū. Renshū. Gramaticalmente, renshū é o objeto do verbo shimasu, visto haver a partícula o marcando-o. Por isso, podemos traduzir literalmente a frase Uemura-san wa renshū o shimasu para a senhora Uemura faz o treino. Ou então, adaptar para a senhora Uemura treina. Se fizermos a mesma coisa, tirando a partícula o e transformando o substantivo renshū em um verbo, teremos a frase Uemura-san wa renshū shimasu. Uemura-san wa renshū shimasu. Mas a sua tradução não sofrerá diferença, ficando, neste caso, a senhora Uemura treina. Mas se quisermos mostrar o que é que se treina, por exemplo, treinar piano, teremos que transformar o substantivo em um único verbo para evitar a repetição do uso da partícula o. Ficando assim, Uemura-san wa piano o renshū shimasu. Uemura-san wa piano o renshū shimasu. Entretanto, ainda podemos dizer a mesma coisa mantendo a palavra renshū como substantivo e objeto do verbo shimasu. Mas precisaremos inserir, do mesmo modo que o anterior, a partícula no entre piano e renshū, ficando agora Uemura-san wa piano no renshū o shimasu. Uemura-san wa piano no renshū o shimasu.
E a sua tradução ficará: a senhora Uemura faz treino de piano. Isso porque piano agora se tornou uma característica de Renshi, e para isso usamos a partícula no entre eles. Ah, detalhe, a palavra piano em japonês quase não muda a pronúncia para o português, que é piano, visto ser uma palavra importada, e por este motivo é escrita em katakana. Eu sei, pode parecer um pouco complicado se você está vendo isso pela primeira vez, mas aconselho a rever este tópico, pois ficará mais fácil. Além de, é claro, não se desesperar, pois ao longo dos estudos essas estruturas vão aparecer novamente. Confie em mim. Antes de concluir, vamos analisar duas frases exemplificadas no livro Minna no Nihongo, pertencentes ao mesmo grupo que estamos explorando. São elas: Watashi wa bideo o mimasu. Watashi wa bideo o mimasu. Já podemos notar rapidamente que se trata da mesma estrutura frasal, começando com o tópico utilizando o pronome watashi, eu. Em seguida, temos o substantivo bideo, que significa vídeo, mais uma palavra importada, por isso está em katakana. Este substantivo é marcado pela partícula o, indicando que bideo é o objeto do verbo. E por fim, o verbo transitivo mimasu, com o significado ver. Logo, a sua tradução será: eu vejo o vídeo. Já na segunda frase temos Watashi wa Kobe e ikimasu. Watashi wa Kobe e ikimasu. Iniciando também com o tópico watashi marcado pela partícula wa. Em seguida encontramos Kobe, que é uma cidade muito famosa localizada no centro do Japão, mais precisamente na Baía de Osaka. Embora Kobe seja um substantivo, como os casos anteriores, ele está acompanhado da partícula e, seguido do verbo ikimasu, que tem o significado ir. E é importante notar que ikimasu não é um verbo transitivo como os que estamos explorando hoje, mas sim um verbo de movimento, visto no capítulo 5 do livro Minna no Nihongo. Por essa razão, usamos a partícula e em conjunto com o substantivo Kobe, indicando que Kobe não é o objeto do verbo nesta frase, mas o destino do movimento expresso pelo verbo ikimasu. Mas se o foco do capítulo que estamos vendo é nos verbos transitivos, em especial o verbo shimasu, por que raios o livro coloca uma frase com o verbo mimasu e depois uma frase com o verbo de movimento que foi objeto de estudo do último capítulo? Isso tudo para explicar o uso da última frase do bloco, que é Anata wa nani o shimasu ka? Anata wa nani o shimasu ka? Analisando rapidamente, anata é o pronome você, seguido da partícula wa, indicando que anata é o tópico ou sujeito da frase. Reforçando mais uma vez aqui no podcast, afinal é importante. Apesar de anata ser um pronome com o significado você, não é comumente utilizado no dia a dia, pois pode parecer rude. Em seu lugar, geralmente optamos por usar o sobrenome da pessoa a quem a pergunta é dirigida. Mas continuando, em seguida temos o termo indicativo de dúvida, nani, que significa o quê? Acompanhado da partícula o, indicando que nani é o objeto da frase. Finalizando com o verbo shimasu, seguido de ka, mostrando que se trata de uma pergunta. Assim, a tradução de anata wa nani o shimasu ka será o que você vai fazer? Ou o que você faz? Sendo que o entendimento da conjugação do tempo verbal dependerá, neste caso, do contexto. Lembrando que a conjugação do tempo verbal quer dizer quando o verbo está no passado ou presente futuro. Mas retornando à pergunta anterior sobre o motivo de incluir frases com os verbos mimasu e ikimasu neste bloco do livro, mesmo com o foco do capítulo sendo o verbo shimasu. As frases aparentemente fora de contexto foram incluídas para enfatizar a ideia de que, quando fazemos uma pergunta com o verbo shimasu, como foi o caso há pouco, anata wa nani o shimasu ka? Este verbo atuará como um coringa, e a resposta a esta pergunta poderá envolver uma variedade de outros verbos, ilustrando a versatilidade do verbo shimasu e sua capacidade de abranger diferentes ações. E podemos entender isso, pois o mesmo acontece com o português. Por exemplo, ao perguntar, o que você vai fazer?
poderemos ter como resposta vou comer arroz. Ou seja, ao formular a pergunta, empregamos o verbo geral fazer, enquanto na resposta é possível utilizar um verbo mais específico relacionado à ação. No caso em japonês, este diálogo ficaria: Anata wa nani o shimasu ka? O que você faz ou o que você vai fazer? E como resposta, Gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu. Eu vou comer arroz. Então lembre-se que nas situações onde usamos o verbo shimasu para perguntar, na resposta o verbo não precisa estar preso a este verbo. Uma dica para ajudar na memorização deste conteúdo de hoje é se perguntar no seu dia a dia: Ima, nani o shimasu ka? Ima, nani o shimasu ka? O que eu vou fazer agora? E responder com os vocabulários que você já conhece, mesmo que isso não seja o que você vai fazer naquele momento. A sua imaginação te ajudará bastante no seu aprendizado. E com este último tópico, finalizamos o episódio de hoje. Espero que tenha gostado do assunto que abordamos hoje, pois apesar de simples, é muito útil nos diálogos cotidianos, além de ser uma base importante para construir todo o seu repertório do idioma japonês. Mas para continuar desenvolvendo seus conhecimentos, é muito importante praticar. Para isso, no livro Minna no Nihongo, há alguns exercícios para treinar a gramática apresentada hoje, bem como, no material de apoio, também deixamos algumas outras frases para você exercitar. Afinal, muito mais importante que as explicações dadas aqui é o treino que você fará depois, o que realmente te ajudará a fixar o idioma. Por isso, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Antes de finalizar, quero fazer aquele pedido especial. Clicar no botão seguir em sua plataforma de áudio e também ativar o sininho para receber as notificações sempre que lançarmos novos episódios. E se possível, ficaríamos muito agradecidos se pudesse deixar a sua avaliação, aquelas valiosas 5 estrelas no perfil do nosso podcast na plataforma de áudio. Isso nos ajuda a continuar trazendo o conteúdo que você deseja. Aviso também para você visitar nosso perfil no Instagram, onde postamos sempre que possível alguns exercícios de memorização de vocabulário e frases de acordo com os episódios do nosso podcast. Assim, você pode continuar praticando e melhorando sua compreensão do japonês. Portanto, não deixe de conferir procurando por @tanoshipod com 2 i's ou clicando no link disponível na descrição do episódio. Vem conversar comigo! E aproveite para compartilhar conosco o que está achando dos episódios. Ficaríamos muito felizes em receber seus comentários. Por fim, agradeço por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Agora é com você, Diego. Hoje gostaria de dividir um pensamento profundo. Não fique mais dentro da gaiola. Seja como um pombo. Para ser livre? Não. Para fazer cocô na cabeça das pessoas. E é com essa que eu me despeço. Beijos!